Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeos e que aprende junto comigo com as entrevistas por aqui. As entrevistas têm propósito, são entrevistas inteligentes que geram insights no público e como aqui majoritariamente a gente fala sobre saúde, por que não começar a partir de agora um novo posicionamento com relação à nossa própria saúde, a saúde das pessoas que estão junto conosco, as pessoas que a gente ama. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rodolfo Carneiro. Ele é médico, neurocirurgião, especialista em coluna. O tema de hoje, hérnia de disco. Quando o tratamento clínico resolve, quando é que a cirurgia é indicada? Dr. Rodolfo, obrigada por ter vindo. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, Denise. Eu gostei da sua introdução, que fala da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por cuidar do nosso corpo, que muitas coisas só nós mesmos podemos fazer. O que nós escolhemos para comer, que tipo de atividade física que a gente faz, como que a gente se porta no trabalho. Então, esse tipo de orientação, o médico não pode fazer pelo paciente. Esse tipo de exercício, ou o que você come, o paciente tem que ter essa consciência de que ele precisa se preservar. E não está muito longe, essa mudança não está muito longe da gente, ela não precisa estar distante. Antes da gente começar, a gente estava batendo um papo aqui, pequenas mudanças geram grandes resultados, né? Claro que você não vai começar a fazer algo hoje, vai eliminar tudo da sua vida e vai... Não, mas o mais possível é você começar aos poucos. Então, não consigo tirar uma coisa que me faz mal, aqui falando de alimentação ainda. Então, vou colocar uma coisa que me faz muito bem, né? Então, começar por água, aumentar a quantidade de água que a gente bebe por dia. Não como muitos vegetais. Então, ao invés de você começar tirando aquilo que você hoje disse que adora e não consegue ficar sem, começar a colocar esses vegetais na dieta e consumi-los primeiro, porque eles vão dar saciedade, e aí você vai naturalmente fazer a retirada daquilo que você hoje acha que não consegue. E isso impacta em tudo, né? Hoje a gente vai falar de coluna, doutor. Sim. O quanto a nossa alimentação, os nossos hábitos, rotina, atividade física, até o manejo do estresse, podem trazer de benefício para a coluna que sustenta o nosso corpo a vida inteira. Exatamente. E falar de hérnia de disco é falar sobre uma coisa muito comum, porque muita gente tem diagnóstico de hérnia de disco, ou por achado de exame, ou porque estava sentindo uma dor, foi ao médico, buscou ali o acolhimento, fez o exame, fez o diagnóstico. Queria entender, então, primeiro, o que é hérnia de disco? Muita gente tem medo das cirurgias na coluna. Quando o Dr. Rodolfo vem aqui, eu fico tão tranquila, porque ele fala com tanta clareza, dá tanta segurança, que até se for o seu caso e você precisar de uma cirurgia, tá aqui, tá em boas mãos, pode ficar tranquilo, mas a gente tem sempre que fazer a nossa parte, porque o pré e o pós é com a gente, é com o paciente, né, doutor? Eu vou começar explicando, Denise, o que é a hérnia de disco. Primeiro, a coluna ela é formada por ossos. Fica aqui atrás, esses ossinhos que a gente palpa. E entre eles tem um tecido que é como se fosse um amortecedor. Trouxe aqui para mostrar. Então aqui a gente tem o exemplo do que seria a vértebra, a outra vértebra, aqui seria o disco. Então o disco ele funciona como um amortecedor permitindo a mobilidade ali da coluna. Aqui, esse amarelo é onde passam os nervos. A hérnia de disco é quando o conteúdo desse amortecedor se desloca e comprime o nervo. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. O conteúdo se desloca e aqui aperta o nervo. E isso vai causar os sintomas de dores irradiadas. Isso pode acontecer tanto na região cervical, torácica e lombar, que é aqui mais baixa. Nessas três regiões. A mais comum é realmente a lombar. Tá? E já para deixar claro, nem toda hérnia de disco precisa de cirurgia, mas toda hérnia de disco precisa de tratamento. Legal. Então, é importante saber para poder tratar. Você falou de tocar, então comprimir esse nervo, né? Que aí é isso que dá a dor irradiada, enfim. Agora, o mais comum é nessa região de hérnia, porque em toda essa borda você pode ter uma hérnia. Sim, sim.
A hérnia, ela pode ocorrer na lateral aqui, pegando esse nervo que está saindo, mas aqui não é o local mais comum. O local mais comum é aqui mais para dentro. Na lateral aqui desse canal, onde está passando o nervo, nessa lateral aqui. Pode ser de um lado ou do outro. O mais comum é nessa região. Então, quando ela ocorre aqui, ela vai pegar o nervo que vai sair embaixo. E esse nervo de cima só pega quando ela já é na saída. Tá. Então, se eu tenho uma hérnia aqui, L4, L5, o nervo L5 vai passar aqui embaixo e vai sair aqui no nível de baixo. Então, uma hérnia L4, L5 geralmente pega o nervo L5. E se for bem no meinho aí, assim, mais pro meio, dá dor também. Dá dor, e a dor da mesma forma, ela irradia pra perna. Tá. E se for, essa aí você deu o exemplo da lombar, se for na cervical, irradia para os braços? Irradia para os braços. Ou pode irradiar, às vezes, para o ombro também. Tem os pacientes com a cervical, eles têm uma dor um pouco diferente. Eles podem ter dor na escápula, entre as escápulas aqui atrás. E essa dor, às vezes o paciente não consegue associar com um problema na cervical, por exemplo, porque ela vem aqui na escápula. Aumentou a incidência, dá pra dizer isso? Aumentou a incidência de problemas na cervical, e hérnia pode ser um desses problemas, por conta da nossa falta de posição correta para mexer no celular, trabalhar. Aumentou, dá pra dizer isso? Da observação do ponto de vista de especialista, o que eu vejo é que aumentaram as deformidades. Assim, você faz o raio-x do paciente, às vezes ele nem tem dor, não tem nada, mas ele tem uma inversão da curvatura. A cervical, ela é curvada para trás. E às vezes você faz o raio-x e vê uma curvatura invertida para frente. Muitas vezes não tem dor e também não indica cirurgia por isso. O que eu mais percebo assim, é o fato dos pacientes ficarem trabalhando muito tempo sentado, parado na mesma posição. E isso é prejudicial, porque vai provocar sobrecarga de alguns tecidos, enfraquecimento da musculatura, e isso pode ser gerador de dor. Às vezes o paciente nem tem hérnia de disco, nem tem o desgaste, mas pode ter dor por conta dessa posição viciosa, muito tempo sentado. E essa postura errada, esse vício, pode ser precursor de hérnia ou não necessariamente? Pode. Algumas profissões têm mais chance de ter hérnia de disco ou de desenvolver problemas e dores na coluna. Pessoas que trabalham dirigindo mais de 4 horas por dia, profissionais que trabalham com aquelas máquinas de vibração, pessoas que têm uma sobrecarga muito grande de peso em posições inadequadas e não têm um preparo físico que dê suporte ao corpo para se adaptar àquela situação, tem um risco maior de desenvolver algum tipo de problema. Mas o maior fator que leva ao desenvolvimento de hérnia de disco é a genética. Então o paciente ele já tem aquela tendência genética de desenvolver o desgaste do disco, e se ele se expõe a não se exercitar, ficar sentado muito tempo na mesma posição, ou se expor a alguma coisa mais traumática, um exercício de alto impacto, por exemplo, futebol, uma vez por semana, aí ele vai ter mais chance de desenvolver. Outro fator que aumenta o risco de hérnia de disco é o tabagismo. Tabagismo e obesidade. Os pacientes costumam ter mais dor quando tem essas situações. O tabagismo está diretamente ligado à dor na coluna, né? É impressionante. Sim. O tabagismo, ele atrapalha a microvascularização. O disco, ele não tem artéria e veia chegando nele. Ele depende do oxigênio passar pelo osso da vértebra e chegar até ele. Se eu estou matando os microvasos, se não chega oxigênio e nutrientes no disco e nem limpa os metabólitos do disco, e aí esse disco começa a desgastar de uma forma mais precoce. Então, já existe hoje o nosso pensamento de que o nosso corpo é o mesmo, vai nos acompanhar até o fim da vida, a gente vive cada vez mais, então vamos cuidar. E se a gente pensar que já existe naturalmente uma degeneração na coluna vertebral, o nosso papel é
é fazer atividade física. Porque a gente vai conseguir fortalecer as estruturas que estão ao redor da coluna. Tô certa? Sim, quando você tem um problema na coluna, o que a gente costuma falar é que a gente quer dar oportunidade do corpo de se adaptar. Nós não vamos conseguir, uma vez que você tem uma hérnia de disco, o corpo não vai restaurar ao que era antes. Nunca mais. Porque é como um silicone que ressecou ali, ele não vai voltar a ter aquela consistência macia, mas pode haver uma adaptação do corpo, cicatrizar aquilo e o paciente viver sem dor. E o meio de fazer com que o corpo se adapte, uma das formas é o exercício, de forma habitual, progressão lenta, e aí você vai dando oportunidade do alimento que você come virar proteína, cicatrizar, parar a inflamação e ali a musculatura ajudar a estabilizar e acelerar o processo de cicatrização. Esse é o papel do tratamento conservador. Então, o tratamento conservador exige do teu paciente uma mudança também. O tratamento conservador, ele envolve o uso de medicamentos, que aí nós temos os analgésicos, anti-inflamatórios e moduladores da dor, que são medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central, diminuindo a irritabilidade dos nervos. Ele envolve fisioterapia, acupuntura, e aí entra também a atividade física, mudanças de estilo de vida, que aí entram mudanças de postura no trabalho. Trabalha sentado? Fica um pouco de pé, trabalha um pouco de pé, trabalha um pouco sentado, caminha um pouco, vai tomar uma água, vai ao banheiro a cada 40 minutos, 50 minutos, menos de uma hora já levanta um pouco. Então, essa mudança no estilo de vida vai favorecer a sua coluna. Perder peso, sobrecarga, vai favorecer, vai prejudicar. Então, perder peso vai aliviar e vai ajudar a cicatrizar mais rápido. E aí, esses são os principais tratamentos conservadores. Tem um tratamento que também entraria como conservador porque não muda a estrutura, que é o quê? As infiltrações, que é você colocar medicamento diretamente ali na coluna através de agulha, sem uma incisão, sem um corte, coloca o medicamento e injeta o medicamento lá. Geralmente, anestésicos, anti-inflamatórios, corticoides, que vão fazer com que ali o processo inflamatório dê uma esfriada. Tá? Quando você tem a hérnia, você tem o efeito mecânico, que é o quê? O nervo sendo empurrado. Mas quando esse nervo está sendo empurrado, ele também incha, ele fica aumentado, que é o que a gente chama de edema. Quando você coloca o medicamento aqui, ou quando você dá medicamento para o paciente, esse nervo desincha, e aí ele tem um pouco mais de espaço, mesmo que a hérnia fique no mesmo tamanho, no mude tamanho. E aí eu já entro num outro ponto, que é a absorção dessa hérnia. Se ela pode reduzir ou não, que eu acho que é uma pergunta que você ia fazer. Sim, né? sim. Será que é possível reduzir essa hérnia de disco, ela voltar para cá? Sim, é possível. Quanto mais mole, quer dizer, quanto mais da parte interna do disco, que é a parte mais mole, que é como se fosse aquele chiclete com recheio, tem aquela parte mole, sai aquele conteúdo. Não é tão mole quanto aquilo, é como se fosse uma gelatina. Mas quanto mais amolecida ou mais hidratada for a hérnia de disco, maior a chance de, com o tempo, e esse tempo já vou te falar quanto que é, geralmente de 6 a 12 semanas, dela começar a ser reabsorvida e abrir espaço para passar o nervo. Tá? Mas esse conteúdo, então, esse amortecedorzinho, uma vez que ele já teve uma hérnia para fora, dá para dizer que ele não é mais completamente saudável. Não, ele já vai aparecer na ressonância, já aparece com uma cor diferente. A ressonância, ela vê átomos de hidrogênio, então ela vê o que tem água. Tudo que está branco em alguma sequência de ressonância é porque tem muita água. Então esse disco ele já vai aparecer preto, escuro, já com uma desidratação, porque ele já perdeu
o conteúdo mais mole, mais hidratado de dentro dele, e esse conteúdo foi reabsorvido, mas não foi reabsorvido para dentro do disco. Ele foi reabsorvido pelo sistema imunológico. Ele foi perdendo líquido ali pelo corpo. Não para dentro do disco e voltando à altura, não. E a ideia da infiltração não é devolver esse volume ou a viscosidade correta do disco. Não é essa a ideia, ou é? Não. A ideia é simplesmente promover uma desinflamação para que o corpo se adapte àquela situação, a hérnia, com o tempo, ela vá sendo reabsorvida, você desinflame o nervo e aí ganhe um pouco de espaço ali. E é um tempo-chave, tô do seu relato entendendo aqui que teve a indicação, vai fazer essa infiltração. É o tempo de você tá acima do peso, emagrece. Chave para você fazer a fisioterapia, porque aí a dor já vai diminuindo, você consegue entregar mais ali pro fisioterapeuta, o fisioterapeuta consegue trabalhar melhor, vai fazer sua atividade física, vai conseguir render também nas outras áreas, porque não dá pra gente ficar dependente dos procedimentos também, né? Sim. A infiltração a gente vê exatamente dessa forma, vê como uma ponte entre tirar o paciente do imobilismo e colocar ele para poder ganhar mais confiança. Ele às vezes tem medo de se mexer, porque a cada pequeno movimento sente um choque, dói bastante. Então, quando você tira essa sensação e ele começa a se mexer, ele vai ganhando confiança, até desfoca da dor, o corpo vai se adaptando. Então, esse é um caminho. Agora, a infiltração ela é indicada para as hérnias que são menores, hérnias de pequeno volume, que não apresentam um grave déficit neurológico, quer dizer, que não apresentam uma perda de força importante, que o paciente, que a gente olha e fala, ó, aqui tudo bem fazer uma infiltração porque tem grandes chances de melhorar, não vamos indicar uma cirurgia de cara. Mas tem casos em que você olha que a cirurgia, ela não é uma opção, ela passa a ser a solução. Porque se eu fizer uma infiltração ali, eu vou perder tempo, eu vou dar frustração ao paciente, porque ele vai lá, isso acontece, o paciente chega, às vezes, olha, doutor, eu fiz uma infiltração, estou muito chateado, porque eu tinha uma expectativa muito grande, e não melhorou nada. Mas alguns casos, a gente já sabe de antemão que não vai melhorar com a infiltração. Então, a cirurgia, ela é a solução para esses casos específicos. Queria que você desse alguns exemplos desses déficits neurológicos que já chamam mais atenção, inclusive com relação ao tempo, né? Olha, é cirúrgico e tem que agir rápido. Isso é o que a gente chama de red flags, os sinais de alerta, a bandeira vermelha, que é quando está acontecendo isso, opa, vamos prestar atenção, porque pode ser necessária uma cirurgia. Isso acontece quando o paciente perde força e essa força vai piorando. Ele, por exemplo, ele tem dificuldade de estar arrastando o pé para caminhar, ele não consegue, porque desequilibra, o pé fica instável. Aí a gente tem que ter atenção, porque cirurgia pode ser necessária. Ele tem formigamento, dormência, que não está melhorando. Ele tem alteração, isso já seria uma coisa mais dramática, alteração do controle dos esfíncteres, isto é, controle para urinar e controle para defecar. Isso já é algo crítico e precisa de uma cirurgia emergencial. É raro de acontecer, extremamente raro, verdade. Mas é importante que o paciente saiba que se isso está acontecendo, uma cirurgia pode ser necessária. E é claro, aquelas pessoas que estão sofrendo, perdendo qualidade de vida, não conseguem trabalhar. Gente, tem algumas pacientes que não conseguem fazer higiene pessoal, não conseguem dormir. Você perde o prazer de viver. Então a cirurgia, ela é muito, muito legal nesse momento. Por quê? Porque você consegue resgatar a pessoa, assim, como tirar com a mão em horas. E a pessoa às vezes acorda da cirurgia chorando, fala, meu Deus, cadê a dor? Levanta a perna, mexe a perna, não está com a dor. Então, a cirurgia ela promove um impacto muito grande nesses pacientes e melhorar a qualidade de vida deles, porque consegue colocar eles de volta no meio social e de volta a ter prazer de viver.
Mas isso é avaliar o paciente e não o exame, porque uma hérnia que às vezes não é tão grande, às vezes a localização, na maioria das pessoas você conseguiria fazer um tratamento mais conservador, para aquela pessoa não dá. Isso tá tirando a qualidade de vida dela, e aí o caso dela é cirúrgico. É muito nesse sentido também, não é? Sim, sempre avaliar o paciente. São raras as situações em que o paciente fala, tá tudo bem para mim, e o médico fala, você tem que operar. Muito difícil acontecer a situação. Sempre nós vamos tratar um sofrimento. Uma situação que foge desse caso é, por exemplo, uma hérnia de disco cervical que está comprimida a medula. Às vezes o paciente não apresenta dor, mas ele pode apresentar um desequilíbrio, os reflexos, quando a gente examina, aquele martelinho que bate lá no corpo, bate no joelho, ele vai estar extremamente exagerado. O paciente tem alguns espasmos, às vezes não tem dor. Mas esse paciente precisa operar porque ele tem risco de ir para a cadeira de rodas. E a gente informa ele e ele vai para a cirurgia. Essas são uma das raras exceções em que o paciente fala, não, eu estou bem, consigo fazer minhas coisas, mas você vai examinar, quando você examina e começa a pegar, ele perde a dificuldade, ele perde a habilidade de controles finos, por exemplo, abotoar o botão de uma camisa, ou uma dificuldade de escrever, uma coisa mais sutil, que não impacta tanto a vida dele, mas a gente já examinando consegue perceber. Então, essas são exceções, mas na maioria dos casos, a cirurgia ela vem para tratar um sofrimento daquele momento. Não é para o futuro, não é para o passado, mas é um sofrimento atual. Desses casos mais graves, que ainda bem, graças a Deus, são mais raros, pode ser uma hérnia menor, de repente uma hérnia nem é tão grande, mas ela tá num lugar que desfavorece muito. Essas coisas mais graves mesmo, até do não ter controle de esfíncter, pode acontecer, mas é uma hérnia pequena, mas no lugar errado gerou um grande prejuízo? Pode ocorrer. Hérnias pequenas para provocar alterações neurológicas graves, como síndrome da cauda equina, dificilmente. O que existe são situações como o paciente ele já nasce com esse canal de passagem dos nervos estreitado. E aí você tem uma hérnia pequena e um canal estreito. Aí fecha esse canal. Aí esse paciente a gente tem que, às vezes o que a gente faz é descomprimir o canal e nem operar a hérnia, se a hérnia não é tão grande. Tá bom. Porque se você mexe no disco quando não é necessário, pode sair mais fragmentos ali do local. Então, se a hérnia é pequena e o canal está apertado, em alguns casos selecionados a gente só descomprime o canal e não mexe na hérnia. Existem situações, já aconteceu uma vez comigo, um paciente que ele estava com um pé caído. O que é isso? Ele não consegue fazer isso aqui com o pé. Jogar o dedão lá para a canela. E o pé. E aí a hérnia dele era pequena. E não era tão grande. Era uma hérnia que, olhando a imagem, eu não operaria. Falar, não, vamos tentar aqui um tratamento conservador, vamos observar. Mas ele estava com déficit neurológico. E eu falei para ele, não, vamos ter que operar porque você está com déficit. E bate com a localização da hérnia. Porque a coluna, ali, a lombar, é como se fosse uma emaranhada de fios. A gente já tem mapeado cada um daqueles fios e sabe onde tá, que fio que está tocando e que sintoma vai dar. Então eu sabia que estava tocando no ponto que explicava a fraqueza dele. Eu falei para ele, vamos operar. Quando a gente entrou lá por vídeo para fazer a cirurgia dele, tirei a hérnia. E imediatamente após a cirurgia, o pé dele voltou ao normal. E foi impressionante, assim, porque não era uma hérnia volumosa, grande, mas a sensibilidade do corpo dele e a tensão que estava ali o nervo deram o déficit e ele teve o sintoma, a gente operou, melhorou. Para saber se você vai abordar a hérnia, se você vai fazer essa descompressão, de que exames você precisa? Os exames mais importantes para um diagnóstico de problema na coluna são raio-x, aí a gente pede um raio-x dinâmico, que é fazendo flexão e extensão da coluna em posição neutra, para ver se essa mobilidade da coluna ela está normal ou ela tem uma folga aqui. A ressonância,
que ela ajuda a ver a partes moles, então a ressonância dá para ver os nervos, dá para ver o disco, dá para ver se tem ali algum grau de compressão, se tem inflamação, a gente consegue ver com a ressonância. E em casos selecionados, a tomografia. Por que a gente não pede a tomografia para todos os pacientes? Porque a tomografia tem radiação. E a tomografia ela é muito boa quando tem um trauma para ver fratura. Para isso ela é excelente. Para ver a parte óssea, a tomografia é muito boa. E algumas hérnias, de tanto tempo que elas estão ali, elas acabam se calcificando. E essa informação você não tem na ressonância. Se a gente tem dúvidas se essa hérnia é ou não calcificada, a depender da localização, a gente confirma com a tomografia. Porque algumas localizações são mais difíceis. Se essa for calcificada, eu vou ter que ir lá e tirar toda aquela calcificação. Então, ela não vai vir mole por inteiro. Porque às vezes ela vem, você pinça ela com a pinça por vídeo, ela vem inteira. Se ela é calcificada, ela não vai vir. Então, para o planejamento de uma cirurgia, às vezes a gente vamos pedir a tomografia para olhar, porque aqui, se for calcificada, eu vou ter que mudar a abordagem que eu estava pensando para adaptar e a gente conseguir remover todo o conteúdo que está comprimindo. E hoje, como é essa abordagem cirúrgica, então? Dá para fazer minimamente invasiva, pensando no tamanho da incisão? Depende da localização? O que é passado hoje ali pro paciente, quando ele tem a indicação cirúrgica? Quando tem indicação cirúrgica, a grande maioria das hérnias, a gente consegue operar com técnicas mais modernas por vídeo. Entra com a microcâmera, consegue fazer uma pequena raspagem ali do osso, vê o nervo, vê a hérnia e remove aquele fragmento de disco. A grande maioria, felizmente, a gente consegue fazer por essa técnica. Existe também, eu tenho que falar, a técnica aberta, que essa praticamente eu pessoalmente não faço porque não vejo necessidade, mas você pode abrir, fazer a cirurgia aberta, afastar a musculatura e ir lá, remove uma quantidade um pouco maior de osso e tira o fragmento. Existe também as técnicas de artrodese, que é quando esse disco está extremamente desgastado, o componente de dor lombar é muito importante e a dor na perna tem, mas a dor lombar é mais importante. Então, nesses casos, às vezes, retirar o disco e colocar uma prótese é uma opção que vai dar um alívio maior. Mas isso, claro, isso vai ser avaliado caso a caso, com o paciente, vendo os sintomas, vendo a imagem, vendo o raio-x, fazendo toda essa análise, vendo a idade do paciente e levando tudo isso em consideração, as comorbidades que ele possa ter, se ele é um paciente idoso, se ele é paciente diabético, que tipo de problema ele tem, se tem escorregamento ou não de vértebra. Então, junta todas essas informações, aí a gente consegue individualizar um tratamento. O tratamento ele vai ser sempre individualizado para aquela pessoa. O que é melhor fazer nesse caso? Levando em consideração que é um paciente com tal idade, com tal doença, com uma hérnia nessa situação, uma hérnia na lombar, cervical, calcificada ou não, ela migrada, porque essa hérnia ela pode sair daqui, subir e vir para comprimir o nervo aqui em cima. Ela se deslocar, ser quase que ejetada e comprimir o nervo em cima. O paciente fica com alguma órtese, alguma coisa, alguma prótese, algum parafuso, alguma coisa? Essa cirurgia não envolve isso? Quando a gente vai fazer a descompressão é liberar espaço para o nervo. Quando a gente faz essa descompressão, não coloca nenhum tipo de implante. Tá? Quando o paciente tem a dor de nervo, geralmente é a dor irradiada para a perna, a dor do ciático, ela vai de um lado ou dos dois. Então, essa aí é pela compressão. Quando o paciente tem a dor na lombar, no meio das costas, e ela não irradia tanto, aí já tem mais a lombalgia, que pode acontecer, o paciente ter o desgaste do disco e ter mais lombalgia do que dor na perna. E aí, esses casos, sim, é importante, às vezes, a gente coloca o implante. Tira esse disco como um todo e coloca uma prótese no lugar. E fixe essa prótese. Às vezes, colocando parafuso por trás também, ou não. Mas o que a gente faz na maioria das vezes, é tirar esse disco e colocar uma prótese, quando o disco já está extremamente desgastado e o paciente tem sintomas disso.
um processo inflamatório muito grande, uma folga na coluna muito grande, aí a estabilização é necessária e acaba sendo um bom tratamento. O problema da cirurgia é a seleção dos casos. Se selecionar bem, mesmo a cirurgia que você, um pouco maior, que coloca uma prótese, o paciente tem um bom resultado. Porque ele ficou ali sofrendo e você foi lá e resolveu o problema. Então, aquela dor da manipulação cirúrgica, ele nem lembra, nem sente aquilo. Então, fica super satisfeito. Olha, para mim tá bom, não tô sentindo nada, nem me incomoda, porque ele estava tão incomodado com uma dor tão mais forte, tão mais crônica, que atrapalhava dormir, agora ele dorme, ele faz as atividades habituais dele, que aquela incômodo ali da cicatrização e da manipulação cirúrgica não é tão inconveniente para ele. Então, a seleção dos casos é fundamental para o sucesso dessa abordagem também, porque senão o paciente acorda e fala, mas agora tá doendo por conta dessa manipulação, né? Então, exatamente. A seleção dos casos. Legal. Você falou que algumas das estratégias aí que podem ser usadas são moduladores de dor. Algumas pessoas já têm essa sensibilidade alterada. Isso pode estar relacionado, ou pode dificultar o tratamento, pode alterar a estratégia de alguma forma. E como é que faz depois da cirurgia? Então, uma coisa é a estratégia conservadora, outra coisa é uma estratégia depois para quem já tem essa alteração. Sim. O nervo ele é sensível e dependendo da região, a compressão que ficou ali por muito tempo, ou uma compressão mais intensa, pode deixar pequenas sequelas no nervo. Mesmo que você vá lá e remova com todo cuidado, faça tudo, não manipule excessivamente e retire a compressão. Mesmo assim, alguns pacientes podem ficar com uma sequela da própria compressão que eles tinham pela hérnia. E aí é onde entram os moduladores da dor. Porque são medicamentos que vão diminuir a irritabilidade daquele nervo machucado. E por que a gente utiliza isso? Porque se eu deixo o paciente com dor, ele vai ter medo de se mexer, ele vai focar muito na dor. Então, alguns perfis psicológicos, o paciente, por exemplo, hipervigilante, que é aquele que fica prestando atenção, deixa eu ver se eu tô com dor, deixa eu ver, mexendo para cá dói. Não, ele fica, o cérebro aprende, quando você foca naquela região, coloca o holofote na dor, ele aprende. Então, aquela transmissão para o cérebro, a dor você sente no cérebro, não é lá no nervo. Quando você foca naquilo, a transmissão é facilitada. E quando você dá esse medicamento, o disparo do nervo é diminuído. Então a percepção da dor diminui, o paciente vai tocando, é o tempo de adaptação ali e de esquecer, vamos dizer, daquela dor. Quando você tem dor crônica, você já perdeu qualidade de sono, às vezes tem uma depressão associada, e a dor leva à depressão. E a depressão leva à dor. Entra num ciclo vicioso. Então, um dos medicamentos que a gente utiliza também são antidepressivos específicos, não é qualquer antidepressivo, alguns que têm um maior potencial de atuar na área da dor, a área das emoções, que no cérebro fica próximo da área da dor. Então, alguns desses medicamentos atuam nessas regiões e aí o paciente ele passa pelaquele período de pós-operatório em que houve vamos dizer, uma machucada no nervo, e aí ele tem chance de se recuperar, fica mais confiante, vai fazendo os exercícios, e ele vai se recuperando com o tempo. Então a gente utiliza esses medicamentos por um período. Agora, o paciente que teve uma sequela por um tumor, por um trauma do nervo, ou uma hérnia que porventura não pode ter sido operada, esses pacientes eles podem ter dor crônica e esses medicamentos podem se prolongar o uso indefinidamente. São medicamentos seguros e que alguns pacientes não têm efeitos colaterais, outros já têm efeitos colaterais e tem que testar e adequar a dose e testar o medicamento que o paciente consegue utilizar. E esse acompanhamento pós ele faz com você também? Faz também. Tá. Fisioterapia? Fisioterapia. Antes, depois? Sim. A gente não recomenda o imobilismo. Se é fisioterapeuta, você sabe. O corpo... Meu irmão é fisioterapeuta, né? Isso, meu irmão é fisioterapeuta.
seu irmão é fisioterapeuta, então já deve ter falado muito para você. Já. O corpo precisa de movimento. A gente precisa estar se movendo. Por quê? Dessa forma, você vai estimulando o músculo estimula o osso vai fortalecendo, o corpo está vivo. A cada 8 anos você troca todos os átomos do seu corpo, então o corpo está vivo. O movimento faz a renovação. Então, ficar parado é prejudicial. O fisioterapeuta, ele ajuda a tirar a dor, ele dá conforto, ele traz confiança. É um profissional que acaba acompanhando o paciente, ficando próximo ali. Então, isso ajuda na recuperação e no ganho de confiança do paciente nesse pós-operatório e também antes da cirurgia. A fisioterapia consegue tirar o paciente da cirurgia, da fila das cirurgias, e às vezes ele está tentando uma estratégia, e você falou fisioterapia, acupuntura, quando a questão da dor é o que está levando ele para essa cirurgia, consegue fazer isso, tem esse poder? Então, o tratamento conservador, ele melhora 80% dos pacientes. Então, esse é um número importante. A maioria vai melhorar com o tratamento conservador. De 6 a 12 semanas é o tempo que a gente espera, com aquelas exceções que eu falei. Aquele paciente que está em sofrimento extremo, com alterações neurológicas, esse paciente é diferente. Então, tem que olhar diferente. Não vai esperar deixar o cara ficar sequelado para poder depois, no final, operar e não adiantar nada. Então, tem que ter esse time. Mas a maioria melhora. A maioria melhora. Então, a fisioterapia ajuda muito. Ajuda muito. Porque se o paciente não vai para começar a se mexer por ele mesmo, se é um paciente mais cauteloso demais, ele vai ficando no imobilismo. Você fala do imobilismo e assim, eu nunca ouvi um médico dizer não, olha, quando tem isso não pode fazer atividade física. É tão raro, eu acho. Devem ser situações assim tão reservadas. E eu já ouvi, você já deve ter ouvido. Se eu já ouvi, imagina o doutor. Eu não posso fazer atividade, não posso ir na academia porque eu tenho hérnia. Tenho hérnia de disco. Aí a gente busca uma adaptação. Porque você está aqui, o paciente ele está nessa situação em que se ele ficar aqui, ele está parado em repouso. E se ele ficar aqui, ele pode se machucar. Então ele tem que achar esse ponto de equilíbrio, em que ele faça a atividade física, ela seja com intensidade progressiva, com um entendimento do problema que ele tem, um plano adaptado para ele. Por exemplo, você não vai colocar para o paciente que tem uma hernia de disco ou um problema, um escorregamento diverso, para fazer um agachamento com peso excessivo. Perfeito. Porque aí você vai estar machucando e não permitindo uma adaptação. Você vai estar atrapalhando a cicatrização do corpo. Então você vai fazer exercícios de estabilização, vai fazer um agachamento, mas sem o peso. Vai fazendo mais séries, vai mais repetições, aos poucos, vai ajudando a produzir ali proteína, colágeno para fortalecer os ligamentos, a musculatura. E aí o corpo vai cicatrizando com o tempo. Então ele precisa de adaptação, mas ele não pode ficar parado. Não deve ficar parado. Por isso ele precisa do diagnóstico, o diagnóstico médico, e de um profissional que vai acompanhá-lo. Que pode ser o fisioterapeuta, pode ser o professor de educação física. Ele precisa de um profissional que tenha o entendimento da patologia e que consiga fazer as adaptações, mas parado vai piorar. Parado vai piorar. O profissional é muito bom porque quem não está acostumado a fazer exercício físico não tem o que a gente chama de consciência corporal, que é uma habilidade aprendida pelo cérebro também. Saber contrair o glúteo, o interno da coxa, contrair o abdômen, essa consciência de você movimentar e fazer isso, normalmente a gente não tem. Ninguém é atleta, ninguém usa o corpo de forma tão detalhada. E estar com um profissional te ajuda nisso, porque ele vai olhar a tua postura na execução do exercício, vai te dizer, olha, imagina contraindo tal músculo, pensa lá, faz a força lá. E aí você vai conseguindo direcionar a força e vai
melhorando ali a sua mobilidade. Eu tô fazendo pilates. Eu acho fantástico. Faço pilates e musculação. Dizer que eu gosto de fazer atividade física, olha, só se fosse assim, para escolher não fazer, eu não faria. Mas o que eu faço? Eu vou para atividade física, porque eu sei que é minha responsabilidade me cuidar. Então, eu vou para academia às 6 horas da manhã, faço pilates 2 vezes por semana, nesse horário também, uma vez por semana à noite, 2 vezes por semana pilates e 5 vezes por semana musculação. Na força do hábito. Isso é um ponto. No início, tudo é difícil. Quando você está fazendo, vai começar uma atividade nova, o início é sempre difícil, sempre sofrido. Depois vira um hábito. E é muito fácil você sair do trilho e voltar de novo, aí é esforço. Então, melhor o que eu faço? Eu tento manter no trilho, priorizo, porque se eu deixar para fazer a última coisa do dia, aí tem cirurgia, tem que ver o paciente, tem isso, tem aquilo. Tô cansado, não deu tempo, inventa uma coisa, o filho chama. Você não vai fazer. É o clássico que o pessoal fala, recomeçar é tão difícil. Então não para, porque você nunca mais vai ter que recomeçar a atividade física, né? Prioridade. Prioridade. O que vai ser prioridade na sua vida? Coloca como prioridade. A gente começou falando da autorresponsabilidade, tá aí uma coisa, né? O dia, ele tem que... Você tem que encaixar. Eu sei que nem todo mundo tem, né, a facilidade, às vezes não tá ali, né? Não é fácil, não tá à disposição. Mas tem que começar. E eu acho tão valioso. Você falou do Pilates, né? Tem muita gente que fala, é Pilates, acha que é fácil. Faz. Fácil, Só exato. faz primeiro. Você me conta se era fácil como você imaginava. E começar com um profissional, de repente, né? Se você tiver essa oportunidade, porque você não tá lá sozinho, do zero, não tem a orientação. Esse é o cenário ideal. É o cenário ideal. Começar sob supervisão. Que aí a gente vai mais assertivo. Existe a diferença, né? Se você faz assim, à toa, você foi na academia, você fez, mas a chance de você não ter dado o seu máximo, que às vezes naquele dia não ia ser 100% mesmo, mas você ia dar o seu máximo ali, para aquele dia. Se a gente tá sozinho, não vai tão bem, né? Às vezes eu sei que não é para todo mundo, mas hoje tem muita informação na internet, a informação de graça, de repente, profissionais que fazem isso por um custo muito baixo, através da internet, também é possível. Busque, procure. Sempre tem alguém que quer fazer uma troca de serviço, às vezes, né? Então, isso pode valer muito. Você falou de 5 vezes por semana musculação. E aí você faz mais 2. Então todo dia você treina. Todo dia. Tem um dia que eu treino 2 vezes e às vezes treino no final de semana também. Tá. E se manter sempre em movimento, né? Se manter sempre em movimento. A alimentação impacta na coluna vertebral? Impacta nessa manutenção da viscosidade certa desse disco? Olha, no disco, acredito que sim, mas isso não é uma coisa assim que a gente consiga comprovar ou que tem estudos que digam diretamente disso. Mas o que a gente sabe e que é um conhecimento já amplamente divulgado é que se você não come a quantidade de proteína necessária no seu dia, o que vai acontecer? O corpo, o primeiro local que ele vai tirar a proteína é do músculo. E quando a gente fala de fortalecer a coluna, a gente está querendo ganhar músculo. Uhum. Como que eu não como direito e eu vou querer ganhar músculo e fortalecer a coluna? E eu converso com os pacientes e eu pergunto para eles, me fala o que você come. Me fala a quantidade que você come de proteína. Como que é? Que tamanho é esse bife? Mais ou menos quantos gramas? Quantos ovos por dia você come? Quando eles vão me falar, e aí eu vou fazer a contabilização da quantidade de proteínas, a grande maioria come uma quantidade insuficiente de proteína, de acordo com o peso corporal. Então, ter conhecimento. Conhecimento, buscar conhecimento. Tem nutricionista que pode orientar e pode explicar
vai lá no nutricionista, pede para ele explicar como que calcula aqui a quantidade de proteína do meu dia, de acordo com o meu peso. Ele vai explicar, 1 grama por quilo por dia, se for carne, multiplica por 5, ele vai explicar. E você consegue ter noção ali e se controlar. A balancinha de precisão é super barato, hoje em dia é super barato. E você vai ganhando essa consciência, com conhecimento. Eu acho importante ter o conhecimento correto, de entender como funciona, para que você possa tirar o benefício daquilo. Eu estava conversando lá com uma funcionária, a filha dela está tomando hormônio do crescimento. Eu fui conversar com ela e falei, Vanessa é o nome da funcionária. Eu falei, Vanessa, o que sua filha está comendo? Ela está comendo 2 ovos por dia. Aí eu falei, 2 ovos por dia? E ela pesa quantos quilos? Ela pesa 40 quilos. Para criança é 1 grama por quilo, quase 1 grama por quilo por dia. Vamos arredondar, 40 gramas de proteína. Um ovo tem 6 a 7 gramas de proteína. Ela precisa de 40. Ela estava comendo 12. Porque os outros alimentos ali, a quantidade de proteína era muito pouca. E aí eu falei para ela, falei a quantidade que ela deveria, orientei, né? E aí a filha dela falou, mamãe, para de conversar essas coisas com o Dr. Rodolfo. Ele tá fazendo eu comer muita carne. Porque aí não é suficiente para o resultado que ela quer também. Exatamente. Com esse hormônio do crescimento, né? Exato, é a mesma coisa o músculo da coluna. Então, comer adequadamente é importante para ter o fortalecimento. Senão, você vai fazer o exercício, mas precisa do substrato, da base, do alimento. A alimentação, então, tem tudo a ver. Doutor, o tempo cirúrgico eu sei que varia da complexidade, da técnica, enfim, mas e a recuperação? Então, primeiro, quanto tempo de hospital e o que você considera, assim, a alta daquele procedimento? Com essas técnicas por vídeo, o tempo de internação é pequeno, é menor. Você tem menor tempo de internação, maior recuperação pós-operatório, o paciente fica com menos dor no pós-operatório, você tem menos manipulação dos tecidos em volta ali que não estão envolvidos com a hérnia. Então você tem muitas vantagens. O tempo de internação, a gente faz, por exemplo, termina a cirurgia agora, espera acordar da anestesia, a gente pede ali que o paciente fique ali 2, 3 horas para acordar da anestesia, depois ele vá para casa. Quando a gente faz a cirurgia à noite ou ao fim do dia, já deixa a alta pronta para a manhã seguinte o paciente ir para casa. Quando faz de manhã, ele vai ali de alta ali depois do almoço, vai para casa. Então é rápido. E os retornos, dependendo da complexidade, em quanto tempo você, não sei se é o certo falar, libera a pessoa para a vida normal ou recomenda que ela continue fazendo aquela manutenção e vai te ver com maior tempo depois, né? A gente passa todo um protocolo de orientação, pede para não pegar peso nos primeiros dias, evitar de caminhadas longas, evitar sair de casa na primeira semana. Por quê? Porque esse disco está com uma lesão. Nós retiramos aquele fragmento. Então fica aqui um buraco no disco. E isso vai cicatrizar. E essa cicatrização inicial é importante para que isso seja vedado. Então, no início, a gente não vai pedir para ele ficar mexendo tanto essa região. Então, usa um colete por um período para ficar ali, para não mexer tanta região. E ali, depois de uma semana, já libera para sair de casa. Na segunda semana, começa a fisioterapia. E atividades de alto impacto, correr, caso o paciente queira, correr, ou fazer algum esporte um pouco mais de impacto, aí a partir de 3 meses, que é um tempo que já deu para cicatrizar e o paciente começar a tocar esses esportes mais radicais. Fisioterapia já está fazendo? Fisioterapia na segunda semana. Ótimo. Adorei, doutor.
Adorei conversar com você, sempre aprendo muito. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor lá no Instagram, @Dr. Rodolfo Carneiro, @Dr. Rodolfo Carneiro, e o telefone 11 97327 7727. Eu vou repetir: 11 97327 7727, igualzinho tá escrito aí na sua tela. Doutor, eu adoro aprender com você, acho que cuidar da nossa saúde é a nossa responsabilidade. Tem muitas mudanças que a gente pode começar a fazer agora, a começar por não negligenciar a dor que você sente, que tá tentando resolver aí há anos com um remedinho, né, deixando pra depois. Se a gente não cuida da saúde, um dia a doença chega e a gente tem que parar de qualquer forma, né? Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. E a mensagem que eu deixo é: se você está sofrendo com dor, tem perda de qualidade de vida, te limita no trabalho, não vá se medicar. Procure um profissional para entender, para te orientar, diagnosticar adequadamente e propor um tratamento que possa melhorar. Não vá ficar sofrendo com dor. Muito bom. Meus convidados não vão embora sem levar para casa um mimo da farmácia de manipulação, a Empório Magistral. A farmácia tá comigo desde o primeiro episódio. É fácil de entrar em contato e fácil de receber o produto aí na sua casa, porque a farmácia tá aqui em São Paulo, mas a Empório entrega em todo o Brasil. Então vai lá, pelo WhatsApp ou telefone 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Também pelo Instagram, @Empório Magistral. E o site www.emporiomagistral.com.br. Tenha sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. Obrigada, Empório, por essa parceria. Obrigada, doutor. Obrigado. E obrigada a você que escolhe assistir as entrevistas com a minha assinatura para aprender tudo aqui junto comigo. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.